Bom dia, senhoras, senhores. Sejam bem-vindos ao nosso curso de CEA 2021. Eu sou o Tenente Sérgio, do Comando de Atividades Técnicas, do CAT. Trabalho na análise de projetos. E vou dar sequência aqui nas nossas normas técnicas, que já foi dado início com a nossa lei 15.802 e com a nossa NT 01. Dando sequência aqui às nossas instruções, vou falar inicialmente sobre a NT 02, irei trazer uma sequência de NTs nas apresentações. Bem, a NT 02, ela traz os conceitos básicos de segurança contra incêndio. Ela é uma norma básica para todos que irão trabalhar tanto na parte de análise, na parte de vistoria, e assim como os RTs, as pessoas responsáveis por entrar com os projetos, com as solicitações de vistorias, e para as pessoas em geral que queiram ter um conhecimento a mais na área de incêndio. A NT 03 vai trazer um embasamento aí sobre algumas terminologias, sobre alguns sistemas, proteções, que traz a base das nossas normas técnicas no geral. Então, vamos dar uma pincelada na parte da NT 02 e, após essa construção, é bom que todos os senhores passem na norma técnica em si. Nós traremos algumas partes dela aqui na apresentação, mas é bom que se tenha um conhecimento da norma técnica em si. Então, entre no site lá, no Corpo de Bombeiros, e dê uma verificada na nossa norma técnica. Essa norma técnica tem por objetivo orientar, familiarizar os profissionais técnicos, permitindo um entendimento amplo sobre a segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, conforme previsto no Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico, que é a nossa lei 15.802, de setembro de 2006. Ela teve outras alterações, mas essa foi o início da nossa normativa contra o Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então, essa NT 02 vai dar aquela pincelada sobre o conhecimento no geral, de controles, proteção, e entendimento sobre as formas de incêndio e disseminações do mesmo. O objetivo dessa aula: visualizar os conceitos técnicos utilizados nas normas para uma melhor compreensão do entendimento das mesmas. Então, ela vai falar um pouquinho de cada norma, e posteriormente a gente, quando eu e os demais instrutores entrarmos nas normas técnicas em si, ficará um entendimento mais focado em si. Conhecer as medidas de prevenção contra incêndio e pânico da Lei 15.802 e suas funcionalidades. Então, prevenção de incêndio, ela tem dois viés, A educação pública, educar para que o conhecimento sobre a prevenção diminua a incidência de sinistros ou minimizá-los. E as medidas de segurança, pois, caso aconteça um sinistro, minimizar e auxiliar a extinção. Então, ela vai trazer uma basezinha para que a gente tenha um entendimento, sobre o que prevenção de incêndio, o que um bombeiro ele busca nessa prevenção, por que a gente tem as normas técnicas, por que nós temos essas exigências, de segurança para as edificações em modo geral. As medidas de segurança podem ser divididas em atividades relacionadas com as exigências de medidas de proteção contra incêndio nas diversas ocupações, e atividades relacionadas com extinção, perícia e coleta de dados dos incêndios pelos órgãos públicos, que visam aprimorar técnicas de combate e melhorar a proteção contra incêndio por meio das investigações, estudos dos casos reais e estudos quantitativos dos incêndios. Atividades relacionadas às exigências, em bases, inicia-se com a análise de projeto para aquelas edificações que se tem exigência de análise de projeto. Quando o tenente Milioli passou a NT 01, ele especificou as edificações que é necessário análise de projeto, qual é a área, qual é o tipo de divisão. Então, a NT 01 traz o norte ali e as exigências específicas para cada tipo de edificação. As atividades relacionadas com extinção, perícia, na nossa corporação, ela é feita pelo setor de perícia do bombeiro. A perícia ela já pertenceu ao CAT, ao Comando de Atividades Técnicas, hoje ela pertence ao COI em Anápolis, e os peritos eles fazem essa retroalimentação do nosso sistema. Então, durante essa perícia, com o levantamento de vários incêndios que se ocorrem em edificações, a gente consegue precisar se os sistemas que estão sendo exigidos para certa divisão, se ela é
está sendo efetivo ou não, né? Então, às vezes está sendo exigido algum sistema que para aquela ocupação está ocorrendo muitos incêndios, mesmo com os sistemas, né, instalados que seriam exigidos pela NT01. Então, a gente, na nossa corporação, nós temos essas atividades, tanto a de exigência, que é verificada no setor de projetos, setor de vistorias, e atividades relacionadas com a perícia, né, com o pessoal do nosso setor de perícia. Né? Fazem parte todos da prevenção de incêndio. Então, os objetivos da prevenção de incêndio: proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco em caso de incêndio. A nossa norma, ela se aplica não somente à edificação, a áreas construídas, mas ela se enquadra também em áreas de risco. Né? Um exemplo fácil de se verificar questões de áreas de risco é um depósito de GLP, ele não tem área construída, ele não tem área edificada, mas ela é uma área de risco, e isso ela entra com exigências para os sistemas de segurança. Né? Assim como projetos de ocupações temporárias, como shows, né? Nós temos ali uma área de público que não tem área construída, mas ela também entra nas exigências, né, da nossa normativa, da nossa lei e da nossa NT01. Então, nossas normas elas se aplicam tanto a áreas construídas, edificações em si, e áreas de risco. Isso é uma grande dúvida que todos têm, geralmente os solicitantes, os RTs têm muita dúvida sobre isso. Será que aquela área se enquadra nos sistemas ou não? Então, vai depender de cada edificação, cada projeto, cada vistoria, né? Mas é importante que se saiba isso, que não somente áreas edificadas, áreas que tenham risco, que ofereçam risco, ela também é cobrada e ela é verificada no sistema de proteção. Dificultar a propagação de incêndio, reduzir os danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Isso é uma máxima do bombeiro, nós temos essa intenção de proteger bem o patrimônio, o meio ambiente, né? Então, as nossas normas, nossas exigências são voltadas para isso. Né? A gente busca ali a proteção da vida em primeiro lugar, e posteriormente a proteção dos bens das pessoas. Então, as nossas normas elas não são apenas, né, uma questão legal, é uma questão de proteção. Né? A grande população entende isso, mas é importante que a gente repasse, né? Que as nossas normas elas têm o viés de garantir uma proteção para a população. Proporcionar meios de controle e extinção de incêndio. Então, não é porque a edificação está legalizada, que ela está conforme a nossa norma, que ela não tenha risco de se incendiar ou acontecer algum sinistro. Mas caso isso venha a ocorrer, né, os sistemas permitidos ou exigidos para aquela edificação, eles possam causar uma facilidade na extinção, um controle daquele incêndio, daquele sinistro, né, até a chegada no socorro. Né? Então, nossas normas, nós vamos falar de algumas normas que visam essa proteção e esse tempo de garantia da população ali, que esse período ela teria uma proteção, e então, assim, ela traz um reforço, né, nas edificações. Dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiro. Então, ocorreu um sinistro, ocorreu um incêndio, toda a população presente na edificação, a ideia é sempre fugir, né? Então, ela sempre sair daquele local que está ocorrendo sinistro. Diferentemente de nós, enquanto as pessoas fogem do local do sinistro, do incêndio, nós vamos ao encontro dele. Né? Então, essas edificações, quando elas estão atendendo às nossas normativas, às nossas exigências, em regra geral, elas garantem uma proteção à nossa atuação no operacional. Então, a gente tem uma edificação de pavimentos, né, elevada, e ela está em processo de incêndio. Né? Então, essa edificação ela tem uma exigência ali do tempo de resistência ao fogo, para que, durante aquele período, ela garanta que a gente possa entrar e, teoricamente, essa edificação não venha a colapsar com a guarnição lá dentro. Isso ocorreu no sul do país esse ano, onde 2 bombeiros entraram no incêndio e a laje ela colapsou, né, devido ao dano estrutural. Né? Assim, a gente não pode falar qual era o tempo daquela edificação, porque a gente depende de alguns fatores, como divisão, como a altura da edificação, mas a ideia é que, se ela atendesse o tempo de resistência requerido ao fogo específico daquela edificação, que ela garantisse uma segurança estrutural durante um certo período, que a norma vai trazer,
né, e a gente pudesse fazer tanto o socorro das vítimas que estivessem ali, como o combate ao fogo, né, sem que ela viesse a nos causar dano. Então, as nossas normas, elas têm essa ideia de uma proteção, né, proteção tanto para quem sai da população em geral, como para o bombeiro que entra para a proteção, né, para fazer o combate. Proporcionar continuidade do serviço nas edificações e áreas de risco, né? A ideia é que, caso tenha algum sinistro em alguma edificação, né, que esse sinistro seja o mínimo possível para aquela edificação, aquela atividade econômica não se paralise devido a um sinistro, né? Então, as nossas normas elas vão trazer exigências específicas para cada tipo de edificação, né? Cada divisão, nós vamos falar um pouquinho mais, deve ter sido falado para os senhores aí, quando foi repassado em NT01, o nosso anexo A, que traz todas as divisões que nós temos, né? Ela especifica as divisões e as ocupações e as exigências específicas conforme cada ocupação e cada altura da edificação. A proteção contra incêndio deve ser entendida como um conjunto de medidas para a detecção e controle do crescimento de sua consequente contenção ou extinção. Essas medidas dividem-se em medidas ativas e medidas passivas. Isso também é uma questão importante de ser entendida, né, que às vezes gera muita confusão para todos. Né? A medida ativa de proteção, que abrange a detecção, alarme, extinção de fogo, com um exemplo simples assim para tentar tornar mais fácil esse entendimento, as medidas ativas são aquelas que, se é necessário, né, uma intervenção de alguém para que ela funcione. Mesmo que seja uma detecção de incêndio, que às vezes ela vai precisar de uma fumaça para que ela funcione, né? Assim como o alarme, que ele vai precisar da botoeira, que alguém chegue lá e quebre o vidrinho do alarme ou aperte a botoeira para que ele acione, né? Ou que seja o hidrante, né? Porque não basta apenas a edificação ter hidrante como uma exigência. É necessário que essa edificação, ou que alguém utilize esse hidrante, saiba utilizá-lo. Então, ele precisa abrir lá a válvula do hidrante, posicionar a mangueira para extinção de incêndio. Então, é uma medida ativa, ela precisa de uma ação de alguém ativamente para que ela faça a sua proteção. Diferentemente das medidas passivas, né? As medidas passivas de proteção que abrangem o controle dos materiais, meios de escape, compartimentação e proteção estrutural do edifício. Então, uma escada de emergência é uma proteção passiva, ela já está pronta, ela não precisa de uma ativação. Eu não preciso apertar uma botoeira para que a escada esteja funcionando, né? A compartimentação da mesma forma. Depois que a compartimentação ela foi executada conforme a norma, distâncias entre aberturas, controle entre ambientes, né? Isso gera uma proteção passiva, ela está funcionando, ela não precisa que ninguém chegue lá e ative essa proteção. Então, é uma forma fácil, às vezes, de entendimento, né? Então, aquela ativa é aquela que a gente precisa ter uma ação de alguém para que ela funcione, nem que seja uma ação automática, né? Ela pode ser uma ação automática. E as medidas passivas são aquelas que já estão prontas, elas não precisam de um acionamento prévio de ninguém, né? São medidas que, após a sua execução, elas já estão prontas para funcionamento. Né? Os objetivos, né, são alcançados pelo objetivos do sistema de proteção. Controle da natureza, da quantidade dos materiais combustíveis constituintes e contidos no edifício. Então, a nossa norma vai trazer lá para certos tipos de edificação, né, na NT14, a carga de incêndio, né? Quais são materiais, geralmente, direcionados àquele tipo de ocupação. Então, tem ocupações com carga de incêndio baixa, com carga de incêndio média, carga de incêndio alta. Isso, né, o tipo de material armazenado naquela edificação, isso tem influência na proteção, nos incêndios, né, em regra geral. Claro que a nossa norma não é voltada apenas para incêndio, ela é para controle, em forma geral, de pânico, né, estruturas e tudo mais. Mas quando nós pensamos em proteção, ela é mais voltada, né, para a questão de controle de quantidade de combustível para a alimentação de um incêndio. Letra B, o dimensionamento da compartimentação interna, a resistência ao fogo de seus elementos, o distanciamento entre edifícios. Na verdade, aqui esse item ele traz parte da NT09, compartimentação, parte da resistência do fogo, que é NT08,
e parte do distanciamento entre edifícios, que é a NT07. Então, ela traz uma pincelada para o início de um entendimento sobre os sistemas, que nós vamos falar mais para frente nas outras NTs, né? E vão ficar mais bem explicados quando a gente for individualmente em cada norma técnica, né? Aqui é só para a gente ter um geral, para a gente entender, ou pelo menos lançar aquela semente do sistema de proteção, que se é exigido pela nossa normativa, né? Mas na sequência das NTs que nós vamos tratar, aí, a gente vai falar especificamente de cada um. Dimensionamento de proteção e da resistência do fogo estrutural do edifício, que é o tempo de resistência requerido ao fogo. Isso ele é embasado na nossa NT08, ele traz o tempo de resistência requerido por cada tipo de edificação, pela altura da edificação, pela ocupação. Então, na NT08 nós vamos falar especificamente sobre isso. Dimensionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio, e o sistema de chuveiro automático, de extinção de incêndio ou equipamentos manuais para combate. Dimensionamento das rotas de escape e dos dispositivos para controle de movimento de fumaça. Controle das fontes de ignição e riscos de incêndio. Acesso aos equipamentos de combate a incêndio. Então, tudo isso é voltado, né, a uma proteção que são separados na nossa normativa, né, baseado na lei e depois na NT01, dividido em vários sistemas, em várias NTs. Né? A NT02 ela não é uma NT com exigência nativa, mas ela é uma norma que ela serve de base para o entendimento das demais normas. Então, é importante que se tenha um conhecimento dessa NT02, tenha uma preparação, né? Ela nos prepara para que a gente entenda especificamente cada norma em si, né? As suas separações. Treinamento de pessoal habilitado a combater um princípio de incêndio e coordenar o abandono seguro da população. Né? Isso é voltado para a brigada de incêndio, geralmente gerenciamento e manutenção do sistema de proteção contra incêndios instalados, controle dos danos ao meio ambiente decorrentes de um incêndio, a influência do conteúdo de combustível, carga de incêndio, importância do controle de material de acabamento. Conforme eu falei, a nossa norma ela traz as classificações conforme cada divisão. Né? Então, eu tenho lá os residenciais do grupo A, os de hospedagem do grupo B, os comerciais do grupo C, e cada um desses ele é separado em vários subitens que são relacionados à NT14 com a sua carga de incêndio específica. Claro que tem alguns que são necessários o cálculo de carga de incêndio. Por que isso? Porque a carga de incêndio ela vai incluir, né, nessa controle maior ou menor dos sistemas de cada edificação. Então, o desenvolvimento e a duração de um incêndio são influenciados pela quantidade de combustível a queimar. Então, edificações do grupo J, né, que são edificações de depósito, eles podem ser classificados em J1, que são materiais incombustíveis, J2, de baixo risco, J3, de médio risco, e J4, de alto risco. Né? Então, quando se tem a apresentação de um projeto, ou de uma vistoria, né, de um depósito, né, de um grupo J, todos são classificados como depósito, só que a interferência ou a influência, né, do risco de incêndio em um J4, ele é muito maior do que uma edificação J1, que tem materiais incombustíveis. Então, isso vai influir nas exigências lá do anexo A da NT01. Então, quando a gente classifica lá um J4 de área menor, né, acima de 750, que já se enquadra na tabela de referência, ele vai ter mais sistemas de segurança, né, exigências maiores, do que um J1, né, às vezes com uma área muito maior. Porque a carga de incêndio que ele eleva ali por metro quadrado no J4 é bem maior, né, o risco de uma propagação de incêndio bem maior do que um J1. Então, é importante essa influência da carga de incêndio. Né? A nossa NT14 nos traz essa base, né? Lá a gente pode jogar qualquer KNAI cadastrado na Receita Federal, e esse KNAI vai ser especificado, ele vai ser direcionado a um tipo de edificação. Então, quando se tem dúvida de qual é o tipo de edificação, a gente pega o KNAI que se tem no cartão do CNPJ e faz uma referência a ele na NT14, então ele vai nos direcionar a um tipo de ocupação, né? E nesse tipo de ocupação ele é direcionado ao tipo de carga de incêndio, né? A carga de incêndio dessa edificação, né? Se era do risco baixo, médio ou risco alto.
Na carga de incêndio estão incluídos os componentes de construção, tais como revestimento de piso, forro, parede, divisórias. Esse é o controle de material de acabamento, nossa NT10 vai tratar sobre isso, a gente vai falar especificamente quando chegarmos lá. Denominada carga de incêndio incorporada. Para cada tipo de ocupação ou divisão, nós temos uma classe permitida. Então, eu não permito todos os tipos de classe para todas as edificações. Nós temos uma tabela de referência da NT10, que ela indica qual é o tipo ou qual é a classe permitida para certas edificações, certas alturas. Então, a nossa norma ela traz essa filtragem em relação à carga de incêndio. Além de todo o material depositado na edificação, tais como peças de mobiliário, elementos de decoração, livros, papéis, peças de vestiário e materiais de consumo, denominada carga de incêndio temporal. É aquilo que não faz parte construtiva, não está ligado diretamente à edificação. O mobiliário, alguma coisa que se tem ali que se eleva a carga de incêndio. Influência da ventilação. A taxa de combustão de incêndio pode ser determinada pela velocidade de suprimento de ar, estando principalmente relacionada com a quantidade de combustível à sua disposição da área do ambiente em chamas e das dimensões das aberturas. Deste conceito decorre a importância da forma e quantidade de aberturas de uma fachada. Essa influência ela remete tanto à NT15, que vai tratar sobre controle de fumaça da edificação, assim como a compartimentação, que é a NT9. A nossa NT03 traz algumas formas ali de disseminação, de progressão de um incêndio, e isso influi porque, em grande parte, o incêndio ele não se propaga pelas chamas em si, ele se propaga pela fumaça. Então, às vezes é difícil se entender nisso, mas quem leva um incêndio de um cômodo para outro ou de um pavimento para outro é a fumaça. É a fumaça aquecida, ela leva a uma evaporação de vapores ali daquele material combustível, que logo ele entra em combustão, tendo o triângulo do fogo, o material, o ar, o comburente, o material com combustível, e a fonte de calor. E esses três vão levar, a fumaça vai levar isso entre pavimentos, entre cômodos. Então, nós temos aqui, nessa influência da ventilação ou da disseminação da fumaça, normas específicas para isso, compartimentações. A norma de isolamento, a NT07, também trata algumas questões sobre isso, que ela promove que edificações, mesmo interligadas, geminadas, elas podem estar isoladas. Então, na regra, o incêndio em uma não influenciaria o incêndio da outra edificação, porque ela atende a alguns critérios normativos. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, o processo de controle de fumaça. O processo de controle de fumaça é necessário em cada edifício para garantir a segurança de seus ocupantes contra o fogo e fumaça baseado nos princípios de engenharia. Então, nós temos ali o material colocado, uma selagem inserida na edificação, uma estrutura com certa dimensão para que evite que essa propagação ocorra entre pavimentos. Então, isso vai ser passado em normas, as normas para frente, especificado em cada uma, mais diretamente. O processo deve ter a flexibilidade e a liberdade de seleção de método e da estrutura do sistema de segurança, para promover os requisitos no nível de segurança que se deseja. Na verdade, não se é uma escolha também, o RT não tem essa escolha de, eu prefiro isso a isto. Não. Nossa norma traz o mínimo. Então, nós temos distância entre aberturas mínima, nós temos material de resistência mínimo. Se quiser, por uma questão de segurança, colocar a mais, é permitido. Ele não pode colocar a menos. Em nenhuma das nossas normas, ele não pode fugir da norma a menos. A mais, ele é permitido. Então, se a minha edificação tem um tempo de resistência de 60 minutos e o construtor, o engenheiro, quer projetar aquela edificação com materiais que garantam para ela 90 minutos, não há restrição, é permitido, mas ele não poderia fazer essa edificação com 30 minutos. Aí ele está fugindo da normativa. Então não é a sua vontade. Ele tem que atender pelo menos o mínimo normativo
né, que cada NT vai trazer a sua exigência específica. Aqui nós temos uma questão sobre a propagação dos incêndios, em regra geral. Isso vai especificado bem também com a questão da NT07, né, do isolamento de risco. Então, as instalações preventivas de proteção contra incêndio e pânico, elas visam o quê? O isolamento de risco, né, que seria a base da NT07. É uma medida de proteção passiva, ela já está pronta, ela não precisa ser ativada. Né, em regra geral, é por distanciamento entre edificações ou por inserção de materiais que garantam o tempo, né, uma resistência àquela parede ou àquela divisão. Né, por meio de paredes de compartimentação sem aberturas ou afastamento entre edificações, destinada a evitar a propagação do fogo, calor e gases entre os blocos isolados. Né, quando formos falar da NT07, eu vou especificar isso aí mais diretamente, mas é só para já começar a dar aquela pincelada, aquele entendimento normativo. Compartimentação vertical e horizontal. Isso vai ser tratado lá na nossa NT09. Né? Eu vou direcionar também essa própria NT, vou falar sobre ela. Né? São parecidos os termos, né? Ou pelo menos o entendimento entre isolamento e compartimentação. Eles são parecidos, mas não são iguais. Né? Em regra geral, eu posso dizer que uma edificação isolada está compartimentada, mas, ao contrário, não é verdadeiro. Uma edificação compartimentada, ela não está isolada, ela é uma edificação só. Independente da forma de compartimentação, que seja vertical ou horizontal, ela continua sendo uma edificação só para a escolha do sistema de segurança. Enquanto a edificação que está isolada, não. A edificação isolada, ela se torna edificações individualizadas. Então, a gente olha para cada uma como se fosse uma edificação, mesmo que elas estivessem fisicamente interligadas, coladas, né? Geminadas ali, paredes com parede. Mesmo assim, se elas atenderem os critérios de isolamento, elas são verificadas como sendo apenas uma edificação. Então, a compartimentação vertical e horizontal, está lá no T09, nós vamos falar também específico para ela, é a compartimentação de áreas. Ela pode ser verticalmente, entre pavimentos, ou horizontalmente, entre um pavimento só. São medidas de proteção passiva, né, construídas de elementos de construção corta-fogo, destinados a evitar ou minimizar a propagação de fogo, calor e gás, interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou para pavimentos elevados consecutivos, dentro de uma área máxima de compartimentação pré-estabelecida. Lá na nossa NT09, nós temos uma tabela de área máxima. Né? Quando for falar especificamente, nós vamos tratar algum exemplo lá específico, né? Mas nós temos uma área estipulada já para cada divisão, para cada altura da edificação. Resistência ao fogo das estruturas. Isso está lá na nossa NT08. Ela vai tratar sobre o tempo de resistência. Quanto que aquela estrutura deve aguentar pela altura e pelo tipo de edificação. Uma vez que o incêndio atingiu a fase de formação generalizada, os elementos construtivos no entorno do fogo serão sujeitos à exposição de intenso fluxo de energia térmica. A capacidade dos elementos estruturais de suportar por determinado período tal ação, que se denomina resistência ao fogo, permite preservar a estabilidade estrutural do edifício. Então, isso vai variar sobre as ocupações, cada ocupação tem o seu tempo específico, a sua altura também ela é classificada com tempo, mas a ideia é que essa estrutura não entre em colapso, mesmo que todo o ambiente esteja contaminado por fogo, né, com grande produção de energia térmica. Essa edificação ela deve garantir uma estrutura, a sua estrutura deve garantir um tempo de resistência, né, para que as pessoas possam fugir, né, ou evacuar a edificação, e para que dê tempo de o bombeiro também chegar e fazer o seu combate sem risco, né, às guarnições, né, que estão ali presentes. O revestimento dos materiais está na nossa NT010, NT10. Ela trata sobre os materiais que podem ser colocados e as classes para cada tipo de divisão. Né? O controle de quantidade de materiais combustíveis incorporado ao elemento construtivo apresenta dois objetivos. O primeiro é dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no local em que o incêndio se origina, e o segundo é considerar que a inflamação generalizada tenha ocorrido, limitar a severidade além do ambiente que se originou, não é a propagação, não leve à propagação do incêndio, mesmo que eles tenham, aquele ambiente esteja contaminado por incêndio, a ideia é que ele não transpasse isso a outros ambientes. Um exemplo sobre o controle de material de acabamento é o incêndio da Boate Kiss. Né? O incêndio, ele
ele iniciou, né, com a colocação de fogos de artifício dentro da boate, não eram fogos indoor, mas ele contaminou um material de acabamento, que era uma espuma que tinha para acústica. Né? Essa espuma ela teria que ser tratada, ela teria que ter uma resistência, né? Ela não teria que provocar nem fumaça, né? E nem prolongar o incêndio, né? Por todo o ambiente ou outros ambientes. Então, ali começou na questão do material de acabamento. Nós vamos falar mais sobre isso na NT10. Saída de emergência, né? Então, os senhores terão aula também sobre a NT11. A NT11, ela, tanto para análise de projeto como para vistoria, ela é altamente, não é que ela seja uma norma mais importante, né? As normas não têm esse peso, mais importante, menos importante. Todas têm o seu grau de proteção. Mas a saída de emergência é aquela que ela vai garantir, né, a vida daquela população que está naquela edificação, independente de qual que seja a ocupação. Ela está ali, né, a saída, para que a pessoa tenha uma condição de evacuar com segurança, caso tenha algum sinistro, que seja incêndio, que seja desmoronamento. Né? As saídas de emergência elas são voltadas para salvaguardar a vida humana. Né? Então, para salvaguardar a vida humana, em caso de incêndio, é necessário que as edificações sejam dotadas de meios adequados de fuga, que permitam aos ocupantes deslocarem com segurança para um local livre de ação do fogo, calor e fumaça, a partir de qualquer ponto da edificação, independentemente do local de origem do incêndio. Então, quando os senhores forem lá em instrução sobre a NT11, né, o instrutor ele vai passar sobre isso. A saída de emergência ela não é somente a porta final da edificação. Ela trata todos os acessos internos, corredores, né, portas internas. Então, toda aquela rota direcionada para a fuga dos ocupantes elas são voltadas na NT11 para a saída de emergência. São calculadas a capacidade de passagem, o tipo de saída, a quantidade de saída. Né? Então, o instrutor da NT11 ele vai passar isso para os senhores. Sistema de iluminação de emergência, nossa NT18. O sistema consiste em um conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, propicia a iluminação suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, no caso de interrupção da alimentação normal, e garante também a execução de manobras de interesse de segurança e intervenção de socorro. Então, a iluminação de emergência serve tanto para facilitar quem está fugindo da edificação, quem está saindo do sinistro, para nós, bombeiros, que vamos entrar na edificação. Para fazer um socorro ou um combate, a iluminação de emergência ela vai direcionar, né? Então, lá na nossa NT18 também ela tem regras para demonstração, para colocação, distância entre pontos de emergência, que são importantes serem verificados. O elevador de segurança, ou chamado elevador de emergência, ele, na nossa normativa, ele é tratado em duas normas. A NT11 trata sobre o elevador de emergência, assim como a NT13. Então, o instrutor que irá passar essas normativas, ele vai falar um pouquinho sobre o elevador de emergência. Ele tem algumas regras para o elevador de emergência. E esse elevador ele não serve apenas para a fuga da população, ele serve também para que o bombeiro, né, a equipe de socorro, possa utilizá-lo. Ele tem um sistema de proteção, uma caixa, um tempo de resistência, né? Ele tem uma ventilação para que ele não permita que a fumaça entre ali dentro, ele é voltado numa anticâmara de segurança, né? Então o elevador de emergência está dentro da anticâmara de segurança, então ele é um ambiente seguro, tanto para a evacuação da população, como para o acesso da equipe de socorro. Então, para casos de edifícios altos, adicionalmente, a escada é necessária a disposição de elevador de emergência, alimentado por circuito próprio e concebido de forma que não sofre interrupção de funcionamento durante o incêndio. Na verdade, é obrigatório que se tenha, quando se tem elevador de emergência, que se tenha um gerador voltado para ele, né, que garanta, né, a sua utilização mesmo com a falta de energia externa, né, da concessionária. Acesso de viatura do Corpo de Bombeiro é a nossa NT06. Então, quando chegarmos lá, nós vamos passar algumas regras que são exigidas pela corporação, né, pelas nossas normas, para que o bombeiro tenha acesso a certas edificações. Né? O edifício deve estar localizado ao longo de vias públicas ou privadas que possibilitem a livre circulação de veículos de combate e o seu posicionamento adequado em relação às fachadas, aos hidrantes e aos acessos no interior do edifício. Então, quem já trabalhou no operacional aí sabe que, às vezes, a viatura, quanto mais próximo ao sinistro, né, ela facilita o nosso combate.
Claro que nós não estaremos na área quente, né, diretamente, mas as edificações elas devem garantir um acesso mínimo. Isso vai depender de altura, distância do logradouro. Então, quando for na NT06, nós vamos repassar sobre isso um pouquinho. Então, meio de aviso e alarme. Seria os alarmes de incêndio ou detecção, é a nossa NT19. O instrutor também vai passar algumas regras sobre detecções, detecção de fumaça, detecção térmica, sobre os alarmes de incêndio, o que é exigido, qual é a distância dos acionadores, como tem que ter acionador luminoso ou sonoro. Então, o sistema de alarme manual contra incêndio e detecção automática de fogo e fumaça. Quanto mais rapidamente o fogo for descoberto, correspondente a um estágio mais incipiente do incêndio, tanto mais fácil será controlado. Além disso, maiores serão as chances dos ocupantes do edifício escaparem sem sofrer qualquer injúria. Então, edificações grandes, né, que elas entram numa área que se tem a exigência de sistema de alarme, a ideia do alarme de incêndio é que as pessoas longe do sinistro, longe do início do incêndio, na hora do acionamento do alarme, saibam que está ocorrendo algum sinistro. Então, ali elas têm que ter um treinamento, né, para que, se houver o acionamento do alarme, que as pessoas procurem a saída de emergência, procurem um local de segurança. Isso é importante que se faça treinamentos. Então, edificações que são exigidas brigadas, a brigada de incêndio ela tem essa viés, ele tem esse direcionamento para proteção, para evacuação dos edifícios, né? E às vezes um treinamento para que a pessoa saiba, né? Quem é o alarme de incêndio, né? Tocou esse apito para quê? Tocou esse apito para que nós sair, a pessoa deva sair da edificação, né? Pelo menos buscar uma área de segurança dentro daquela edificação, uma escada de emergência. Sinalização, na CNT20. A sinalização de emergência é utilizada para informar e guiar os ocupantes do incêndio. Relativamente a questões associadas aos incêndios, assume dois objetivos: reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndio e indicar as ações apropriadas no caso de incêndio. A sinalização de emergência deve ser dividida de acordo com as funções e suas categorias. Sinalização de alerta, a função é alertar para áreas e materiais com potencial de risco. Sinalização de alerta cuja função, repetiu ali, então aquela sinalização proibitiva, risco de choque, alerta, perigoso, GLP, está no GLP, risco de inflamabilidade. Então, essa é sinalização de alerta. Sinalização de comando, requerer ações que proporcionam condições adequadas para a utilização das rotas de fuga, que fazem um direcionamento. Então, eu tenho ali uma rota de fuga marcada pela sinalização. Sinalizações de proibição, cuja função é proibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio. Sinalizações de condições de orientação e salvamento, cuja função é indicar as rotas de saída e ações necessárias para o seu acesso. Sinalizações dos equipamentos de combate, cuja função é indicar a localização e os tipos de equipamentos. Então, o hidrante é sinalizado, o extintor é sinalizado, as escadas são sinalizadas. Então, a sinalização ela é voltada para aquela pessoa que, às vezes, ele não conhece a edificação e, no sinistro, ela possa ser direcionada para a rota de fuga, ela possa ser direcionada para um sistema de segurança, localização de um extintor, localização de um hidrante, para facilitar, às vezes, o início de um combate. Meios de combate. A nossa NT21 trata sobre extintores portáteis, extintores sobre rodas, na verdade, trata sobre extintores em geral. Então, nós temos algumas regras de distâncias, dependendo da ocupação, dependendo da carga de incêndio, na verdade, se é risco baixo, risco médio, risco alto. Nós temos certas distâncias a serem cumpridas sobre a proteção dos extintores, o tipo de extintores, localização dos extintores. Então, isso tudo vai ser tratado na nossa NT21 lá. O sistema de hidrante, ela está presente na nossa NT22. É um sistema que, em regra geral, ele é voltado para uma ação do bombeiro. O sistema de hidrante não seria um sistema para ser utilizado pelo civil. O sistema de hidrante da edificação é um sistema voltado para ser utilizado pelo bombeiro no sinistro, que a gente possa ser auxiliado, que se facilite o nosso combate. É um sistema de proteção ativa, ele tem que ser acionado, tem que ter alguém que abra o registro, alguém que direcione a mangueira, o jato, então é um sistema ativo, destinado a conduzir e distribuir tomadas de água com determinada pressão e vazão ou edificação, segurando seu funcionamento por determinado tempo. A NT22 vai ter regras também, cada tipo de edificação, cada área de edificação exige um tipo de sistema específico.
um tipo de vazão, um tipo de pressão específico, né? Então, o construtor, quando for tratar da NT22, ele vai demonstrar um quadro presente na nossa norma que traz essas obrigatoriedades ou essas exigências lá conforme a 22. O sistema de chuveiro automático é o nosso sistema de sprinkler, né? É o nosso NT23. É um sistema complexo, né? É composto por um suprimento de água em uma rede hidráulica sob pressão, em que são instalados em diversos pontos estratégicos dispositivos de aspersão de água, contendo um elemento termosensível que se rompe por ação de calor proveniente do foco de incêndio, permitindo a descarga de água sobre materiais de chamas. Provavelmente todos os senhores conhecem esse dispositivo, né? Nós temos um elemento termo que ele pode ser um líquido, ele pode ser um elemento metálico, especificado, cada tipo de chuveiro tem a especificação de temperatura, que vai ser escolhido pelo RT, pela edificação. Então, quando esse elemento ele atinge a temperatura específica, que seja 67 graus, 80 graus, ele vai romper esse elemento, e aqui nós temos água sob pressão, então, ao rompimento disso, há uma queda de pressão, ao acionamento da bomba, né, o sistema de alarme, e por esse aspersor aqui, ele vai direcionar esse fluxo de água por uma área específica. Cada tipo de chuveiro, né, e cada ocupação de divisão de edificação exige um tipo de chuveiro, uma área de cobertura, quanto que ele tem que cobrir, né? Então, isso é especificado na nossa NT23, né? O instrutor também vai passar sobre essas questões. Do lado de cá, nós temos uma rede, um exemplo da rede, uma válvula de tubeiro alarme, são exigências específicas de cada da norma 23, né? Isso vai ser repassado individualizado aí quando chegarmos nessa NT. A brigada de incêndio, a nossa NT17, também os senhores terão uma aula sobre isso. A população do edifício deve estar preparada para enfrentar uma situação de incêndio, quer seja adotando as medidas providenciais no sentido de controlar o incêndio, quer seja abandonando o edifício de maneira rápida e ordenada. Então, a brigada ela pode ter aquela atuação inicial no foco de incêndio, né, e a brigada também facilita a evacuação do edifício. Então, a NT lá 17 vai ser repassado essas questões sobre brigada de incêndio. Então, essa NT02, ela trouxe para nós só o direcionamento de cada norma, um pouquinho de cada norma ali, para que a gente possa ter, né, esse primeiro contato com as nossas normas técnicas. Né? E eu agradeço e vou passar para a autoridade. Obrigado.